Bom dia, Deus seja louvado. Mas hoje vamos falar sobre o Salmo 1, no versículo 2, que diz assim: Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Onde está o seu prazer? Onde está a sua alegria? Né? Onde você tem colocado o prazer? Nós sabemos que salmos são orações, são poesias, e aqui o salmista ele vai falar que o homem que teme ao Senhor, que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é satisfeito com o que ele tem, porque o que ele tem é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus dentro dele, mas ele tem a satisfação dele, como diz, no Senhor e na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita dia e noite. Dia e noite, este homem do Salmo 1, ele medita dia e noite. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela nos traz alegria, ela nos traz vida. E também no versículo 6 ele vai dizer assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor, meu amado, minha amada irmã, ele conhece o seu caminho. Ele conhece. Mas eu quero continuar falando aqui sobre o homem que medita na lei do Senhor. Ele tem prazer, ele tem alegria. O salmista, ele amava a palavra de Deus. Ele buscava guardar a palavra de Deus no coração. E o Senhor, lá em Mateus 13, 23, ele vai dizer uma coisa para nós. Ele diz assim, lá nas parábolas do semeador, Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e frutifica e produz 100 a 60 e 30 por um. Olha o que o Senhor Jesus diz. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, não basta somente você ouvir a palavra de Deus, você precisa buscar compreender essa palavra, entender o que a palavra de Deus está dizendo, é meditar como o salmista fazia. Ele meditava na palavra de Deus. E quando essa palavra, o Espírito Santo de Deus trazer revelação a esta palavra que você ouve, que você lê, você começa a produzir. Por isso, essa alegria que o salmista está sentindo. Uma das coisas é alegria. E depois você não fica inerte o que você ouviu. Você vai produzir. Você vai... Lembra quando o Senhor disse para os discípulos, na pesca, uma pesca maravilhosa, ele disse para eles: vou fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. Eles ficaram tão maravilhados porque pegaram muitos peixes ali, mas o Senhor disse para eles: vou fazer de vocês pescadores de almas. Quer dizer, eles iriam caminhar com Jesus e iriam produzir frutos. O cristão que anda com Deus, ele produz frutos. E lá no Salmo 119, do 33 ao 40, vai nos dizer, o salmista também aqui é um salmo que fala sobre o que a palavra faz, e ele começa dizendo assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus decretos. O salmista aqui ele está pedindo a Deus para que
ele venha ser ensinado o caminho de Deus, os decretos do Senhor. E então eu guardarei a tua lei e a observarei de todo o meu coração. Salmista, essa deve ser a nossa oração, pedindo ao Senhor que nos ajuda, que nos ensina a caminhar diante dele, a guardar a lei do Senhor e a buscar. E ele prossegue dizendo: dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observarei de todo o teu coração. O salmista aqui, ele está na dependência do Senhor, e é o que eu e você devemos fazer. Andarmos na dependência do Senhor. É Ele quem nos dirige, é Ele quem nos guia. E ele prossegue aqui no 35, dizendo: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, pois neles encontro satisfação. Olha o que ele pede: Senhor, me faz andar na vereda dos teus mandamentos. Me ajuda, Senhor, a cumprir o que o Senhor quer que eu faça. E quando nós oramos assim, pedimos ao Senhor para nos ajudar, Ele nos ajuda. E a gente se sente o quê? Satisfeito. Satisfeitos, alegre, feliz, com toda a satisfação. E ele diz: inclina o meu coração para os teus estatutos. Não a cobiça, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e preserva a minha vida segundo a tua palavra. O salmista, ele está aqui na dependência do Senhor. E ele pede: desvia-me, desvia de mim a humilhação que temo, pois as tuas leis são boas. Anseio pelos teus preceitos. Preserva a minha vida na tua retidão. Então, o salmista aqui, ele está pedindo a Deus que o ajude, que eu e você possamos andar na dependência de Deus. Em Provérbios vai dizer que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas nós devemos buscar o Senhor, confiar nele e andar com ele. Para quê? Para que possamos compreender e entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. O salmista aqui, ele não andava nas rodas dos escarnecedores, mas ele tinha o seu prazer em buscar Deus. Que eu e você tenhamos hoje o prazer, a alegria de buscar ao Senhor. Por quê? Pois o Senhor conhece o caminho do justo. Você sabia que o Senhor conhece o caminho, o teu caminho? Nada está encoberto diante de Deus. Por isso que a gente deve, com sinceridade, orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que revele aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido, para que nós possamos agradar ao coração do Senhor. Olha o que diz aqui no Salmo 119, 68. Diz assim: observo os teus preceitos e os teus estatutos, pois todos os meus caminhos estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, e dá-me entendimento conforme a tua palavra. Então, o salmista, ele tinha conhecimento, entendimento, que tudo estava diante do Senhor. Que você, neste dia, possa ter essa certeza e confiar, entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor, como o salmista fez, sem reservas, sem medo,
porque o Senhor, Ele é aquele que te abençoa, que nos abençoa e quer que nós sejamos felizes. E Ele quer que nós tenhamos dependência dEle. Em Jeremias 17, 10, ele vai dizer assim: eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Olha que o Senhor é aquele que nos esquadrinha, é aquele que nos visita, é aquele que olha para nós lá dentro e vê o que está. Mas não é para te castigar, não, é para te ajudar, conforme o salmista, ele pediu a Deus que o ajudasse. Mas é para o quê? Prova, eu esquadrinho o coração e provo a mente. Isso para dar. Para dar o quê? Para te abençoar, para te ajudar, conforme o fruto das nossas ações. O cristão, ele é conhecido pelos frutos. Por isso Jesus disse que aquele que ouve a palavra, aquele que escuta, aquele que entende, ele vai produzir frutos. E não é um pouquinho frutos, não, são muitos frutos. 60, 70, 100 por um. E aí você diz, mas como é isso? Às vezes você fala para uma pessoa de Jesus, e aquela pessoa leva a família toda a conhecer Jesus. Isso é fruto. Então não se preocupe com a quantidade, fale de Jesus. E este homem também, aqui, o salmista, ele dava fruto nas estações próprias. E no tempo de sequidão, ele não tinha medo. Ele continuava produzindo frutos. Sabe por quê? Porque ele estava nas águas. A raiz dele estava na água. Água, na palavra de Deus, no rio, significa palavra. Palavra de Deus. Quando você tem palavra de Deus no teu coração, você vai produzir frutos, independente do que você está passando. Aqui ele diz assim, né, no 8, é a mesma coisa, vai falar sobre o homem, né? Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende a sua raiz, está no ribeiro, a sua raiz está ligada à fonte, se ela estiver, você vai chegar do outro lado. E não receia quando vem o calor, e as suas folhas são sempre verdes. E no ano de sequidão, não se perturba e nem deixa de dar frutos. Olha aí, que maravilha, que bênção, como vale a pena eu e você estarmos enraizados no Senhor, na sua palavra, para que em todo tempo nós possamos estar frutificando, mas com o Senhor, orando e pedindo a direção de Deus, porque Deus, ele conhece os seus santos, ele conhece aquele que anda com ele. Não tenha dúvida, não tenha medo, mas procure, continue a confiar no Senhor. Você que ainda não entendeu, peça a Deus, como o salmista fez, Senhor, me ajude a entender a tua palavra. Revela para mim, Espírito de Deus, o que está em oculto, escondido, aquilo que eu não tenho compreendido. Não tenha medo de caminhar com o Senhor, porque o salmista, ele não tinha medo. E ele diz aqui, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. O Senhor conhece o meu e o seu caminho. E ele quer nos guiar no caminho certo. Ele quer nos conduzir a andarmos com ele
E esse salmista, ele anseiava pela palavra de Deus, ele anseiava em obedecer a palavra de Deus, em andar de acordo. E ele queria ter comunhão com o Senhor. E nesse dia, eu e você, independente do que nós estamos passando, possamos estar buscando a ter comunhão com o Senhor, para que possamos dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Fruto do Espírito, você vai ler lá em Gálatas, e o crente, ele é conhecido por produzir, que eu e você possamos dar. Ele não tem nenhum interesse de nos cortar, mas ele tem interesse que nós entramos por um novo e vivo caminho com ele. Por isso, ele deu Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para que nós pudéssemos ter a liberdade de andar com o Senhor sem sermos acusados. Amém? Deus seja louvado, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Senhor, quero te louvar, quero te adorar, meu Pai, pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor coloca em nossos corações a alegria quando nós te buscamos. Obrigado, Senhor, porque nós não vamos ter, nós já somos bem-aventurados, porque a tua palavra está em nós. Eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, que a tua palavra encontre os corações neste dia, Pai, e que ela produza, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o fruto. Afasta de nós, Senhor, a arrogância, a soberba. Nos ajuda a nos colocarmos diante de Ti, Senhor, em humildade. Em humildade. Nos ajuda, ó Espírito Santo de Deus, a compreendermos a palavra do Senhor, a amarmos esta palavra, a nos enraizarmos em Ti, Senhor, para que sejamos frutíficos, para que possamos produzir bons frutos para o Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos esquadrinha, o Senhor nos ajuda e o Senhor nos abençoa. E neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sejamos perdoados por Ti, nós sejamos agraciados por Ti. E aqueles que estão passando, Senhor, por momentos difíceis em suas vidas, que o Senhor possa continuar dando-nos o refrigério. Refrigera, Senhor, a nossa alma e nos instrui, nos guia nos caminhos em que nós devemos andar. Seja conosco neste dia, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos e nós engrandecemos o teu nome, porque temos a confiança de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos ampara. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.